Sabe aquele aspecto inestético da flacidez moderada, tanto em face quanto em pescoço, e que o teu paciente ou a tua paciente pergunta que para otimizar tempo e para maximizar respostas numa viagem ou num curto espaço de tempo que ele ou ela tem para se disponibilizar a você e ao teu consultório, ela te pergunta sobre associações de tratamento possíveis ou não de acontecer. Sim, elas são, e eu gostaria de nesse vídeo te recomendar duas possibilidades de associação para lá de interessantes, tanto para a face quanto para o pescoço, e que pode, tal como o teu ou a tua paciente te perguntaram, sim, minimizar as questões do gasto de tempo, maximizar respostas e resultados. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, sou médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e medicina estética e quero te convidar para esse bate-papo sobre flacidez de face e pescoço e duas associações para lá de relevantes no controle desse inestetismo. Bem, pessoal, com relação ao ultrassom microfocado e o uso dos bioestimuladores, acredito que todos nós que já temos algum conhecimento acumulado sobre, e se não temos, eu quero convidar você, especialmente novo ou nova no canal, a visitar esses temas. E aí aqui no YouTube basta que você coloque no buscador o tema que você quer, Dr. Leonardo. Então, Botox, Dr. Leonardo, flacidez, Dr. Leonardo, peeling, Dr. Leonardo, flacidez facial, Dr. Leonardo, Sculpta, Dr. Leonardo. E aí, ao longo aí desses 4 anos, a gente já tem vídeo pra caramba, é muito provável que você encontre algum conteúdo que de alguma forma te contemple. E se não encontrou, me provoca. Joga lá no comentário uma sugestão bacana para a gente ir sendo norteado pelas demandas apresentadas por vocês, para a gente continuar esse projeto que vem sendo aí tão lindamente construído. Para quem já tem algum conhecimento e sabe do papel relevante do ultrassom microfocado, porque basicamente ele atua em vários níveis da pele e faz aquela retração que a gente tanto quer para o controle da flacidez e o reposicionamento dos tecidos, a gente também sabe que no caso dos bioestimuladores, quando injetados nos locais certos, no plano certo, na quantidade certa, seja pelo uso da hidroxiapatita de cálcio, seja pelo uso do ácido polialilático, a gente também está entregando para essa derme bioestímulo para ela produzir ao longo de 6 a 8 semanas e poder em alguns indivíduos apresentar resultados por até 25 meses que sim melhoram o inestetismo da flacidez. Mas aí o seu paciente vem de longe, ele te pergunta sobre maximizar respostas. Eu posso, numa mesma tacada, fazer os dois? Você pode e deve. Que demais! Os artigos científicos comprovam isso. E aí só existe uma questão um pouco polêmica que a gente pode administrar juntos se eu estiver falando com um profissional de saúde da cosmetria do outro lado da tela. Então, há artigos que defendem o uso dos bioestimuladores primeiro. Então, você vai lá fazer, por exemplo, uma hidroxiapatita de cálcio, ou nessa face, ou nesse pescoço, e em seguida você vai aplicar o ultrassom microfocado. Fica tranquilo, porque esses artigos científicos comprovam que não há mudança química das moléculas do material injetado, né, no caso da hidroxiapatita de cálcio, no tamanho das partículas e do ponto de vista histopatológico, o incremento nas fibras colágenas é sim amplificado quando essa região que acabou de receber o bioestímulo de colágeno é também danificada, sofre ali danos controlados e previstos por conta do ultrassom microfocado. Então sim, você pode, deve associar bioestimuladores de colágeno ao ultrassom microfocado. Aí há quem questione o seguinte, poxa, mas aí, mesmo que no caso da face, por exemplo, a gente faça só 2 pertuitos, eu, pelo menos, Leonardo, faço toda a região pós-ligamentos verdadeiros com apenas 2 pertuitos na pele. Ainda assim,
concordo com o questionamento de quem o faz sobre o transdutor do ultrassom microfocado passar por uma superfície com dois pertuitos acabaram de ser abertos, podem não estar sangrando, mas mesmo assim poderiam contaminar esse transdutor. E aí há também artigos científicos que mostram que então a inversão, submeter o paciente ou a paciente ao ultrassom microfocado primeiro e depois fazer o bioestímulo do colágeno, também amplifica a resposta e aí a gente não corre o risco então de estar inadvertidamente contaminando a ponteira. Resumo da ópera, pessoal. Há condições financeiras, porque claro que esse tratamento combinado vai assumir um budget um pouquinho mais alto. Então, há condições financeiras, há interesse por parte do paciente ou da paciente. Às vezes é um paciente que vem de fora, vem de outro estado, ou até mesmo de outra cidade, e não é fácil para ele ou para ela ficar vindo muitas vezes. Associar esse tipo de tratamento, esses dois tratamentos, amplifica as respostas em relação ao controle, à atenuação da flacidez, tanto facial quanto cervical. O que não quer dizer que essa associação também não seja bem-vinda na flacidez do tchauzinho, na face interna das coxas, mas eu, Leonardo de Deus Melo, particularmente, vejo maiores e melhores respostas do ultrassom microfocado, especialmente em regiões mais crânio-cefálicas e crânio-faciais do que em regiões corporais. Então, defenderia aqui como uma posição, de novo, muito pessoal e profissional do Dr. Leonardo, essa associação para esses segmentos crânio-faciais. E para a gente fechar esse vídeo com uma outra recomendação bastante nova, que está saindo do forno, porque a experiência ainda é muito nova no Brasil, mas já bastante sedimentada mundo afora, especialmente na Europa. No caso do pescoço, o uso do Profile, esse bioremodelador multinível que veio para mudar um pouquinho a história da cosmetria, porque é o primeiro produto, é o primeiro serviço que chega ao Brasil no âmbito da cosmetria que entrega para a gente a possibilidade de desempenharmos medicina regenerativa. Guarda esses nomes, porque a gente vai falar muito disso no futuro. Os tratamentos provavelmente vão respirar muito os conceitos da medicina regenerativa, que nesse momento ainda quase que está limitado ao uso do Profile. Então, olhem para esse produto com mais carinho, com mais interesse. Queiram esse produto se vocês puderem investir nesse tipo de matéria-prima. E aí, como possibilidade, a associação, como possibilidade de associação e incremento de resposta, a associação do Profile com os bioestimuladores. Então, numa mesma sessão, sim, a gente poderia fazer isso sem problema. O uso do Profile, por exemplo, no pescoço, em ponturas mais centrais e os bioestimuladores um pouco mais laterais. Como se a gente quisesse um efeito mais lifting e de remodelamento tecidual multinível, mais central, onde a pele do pescoço parece que fica mais apergaminhadinha, sem viço, mais enrugadinha, mais dobradinha. Na face, esse tipo de associação também é bem-vinda, mas aqui, da mesma forma que eu destaco ultrassom e bioestimuladores para tratamentos faciais do que tratamentos corporais, Profile e bioestimuladores, eu particularmente defenderia mais para cervical, flacidez cervical, esse ganho de vitalidade, de viço, de luminosidade, de qualidade de pele, muito mais em pescoço do que em face. Tá certo? São recomendações, não são verdades absolutas, mas são estratégias que amplificam respostas que podem e devem estar nas nossas cabeças. Tá certo? Beijo, até semana que vem e, claro, juízo com a sua pele.